Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todes. Espero que vocês estejam bem nesse domingo de manhã, bem ou na medida do possível. Eu gostaria então de começar oficialmente o nosso evento, a nossa mesa redonda do Museu das Memórias Impossíveis, que conversa hoje com o projeto Inventário de Sonhos. A Lourdes é a nossa colega do museu, ela me comentou que tem algumas pessoas com algumas dificuldades de áudio, de vídeo. Enfim, se vocês tiverem qualquer problema, vocês podem conversar com a gente no chat, que a Lourdes ou a Lisandra, que é a nossa estagiária aqui no museu, vai poder auxiliar vocês no chat privado, ok? Eu também já começo com um informe em relação à gravação desse evento. Esse evento começa, então, ele já está sendo gravado, posteriormente ele vai compor a nossa coleção de vídeos no canal do YouTube. Então, se vocês continuam aqui nesse evento e no futuro podem conversar com a gente no nosso momento, né, de conversa museu, inventário e participantes, vocês estão automaticamente, então, autorizando vídeo e áudio de vocês. Dessa forma, depois esse vídeo vai para o YouTube, vai ficar acessível para todo mundo. E outro informe também importante em relação aos certificados, se vocês precisarem de certificados, a partir de terça-feira eles vão estar disponíveis pela plataforma Simpla. Então é só acessar o Simpla, vocês vão ver um espaço para o download de certificados de vocês, então a partir de terça-feira. Dito isso, eu começo o evento agradecendo primeiramente a presença de todas vocês e de todos vocês, agradecendo a colaboração de toda a equipe do Inventário de Sonhos, que vocês vão conhecer logo, e, enfim, só um momento que eu vou começar aqui. Dessa forma, então, esse evento faz parte da Primavera dos Museus. A Primavera dos Museus é um evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, que fomenta, então, a participação de todos os museus do Brasil em relação a um tema específico. Esse tema específico, esse ano, é chamado, então, de Museus, Perdas e Recomeços. Eu quero começar esse evento com uma fala justamente sobre esse tema do evento e por que o Museu das Memórias Impossíveis está trabalhando com o inventário de sonhos, porque um museu está discutindo, de certa forma, os sonhos, está discutindo isso dentro de uma coleção, e por que o Museu das Memórias Impossíveis serve a isso. Então, essa discussão é para fazer com que todas e todos vocês comecem a pensar qual é o papel da nossa sociedade, principalmente nos tempos que vivemos, de muitas perdas, de muitos medos, e, enfim, no momento que estamos buscando esperanças para recomeçar, ok? Então, qualquer dúvida, novamente, fiquem à vontade para conversar pelo chat. Nós vamos conversar começamos então com essa minha fala, depois disso eu chamo a Maíra, que é a idealizadora e coordenadora do museu, e depois nós vamos conversar com o Inventário de Sonhos, e por fim, nós vamos ficar abertos para que todos e todas possam colaborar, possam conversar. Ok? Começando então, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês sabem sobre os museus, a quem os museus pertencem, a quem esses museus servem, para quem esses museus servem. A ideia clássica de museu, que emana até os dias atuais, está voltada ao museu do passado, ao museu que se dedica muito ao passado. Um museu que sacraliza objetos, um museu que representa determinados tempos, espaços, pessoas e discursos. Esse museu, como usualmente a gente conhece, ele vem lá do Museum, do Templo das Musas. Mas eu pergunto para vocês, será essa a única percepção possível que a sociedade pode ter em relação ao museu? Seria um museu o representante apenas de um passado específico, de um grupo específico, um museu tão excludente? A museóloga Teresa Scheiner vai nos dizer que não. Segundo Scheiner, museu é potência, é transformação, e diz respeito muito mais às palavras cantadas das musas do que ao templo físico das musas. Representa, então, a expressão criativa da memória no passado, no presente e no futuro. Segundo Teresa Scheiner,
Se o museu não é o espaço físico das musas, mas antes o espaço de presentificação das ideias, de recriação do mundo por meio da memória, ele pode existir em todos os lugares e em todos os tempos. Ele vai existir onde nós, humanidade, estivermos, e na medida em que assim for nomeado. Ele é um espaço intelectual de manifestação da nossa memória e da nossa capacidade de criação. E nós, do Museu das Memórias Impossíveis, pensamos da mesma forma. Assim, o museu, enquanto um fenômeno dinâmico, plural, livre, ele pode assumir diferentes formas em função dos variados sistemas de pensamento que circulam na nossa sociedade. Inclusive, ele pode existir no âmbito da virtualidade, como é o caso do Museu das Memórias Impossíveis. Ele não é fixo, ele é um processo, ele se recria continuamente através da nossa emoção, movido pela nossa emoção. Dessa forma, o museólogo Bruno Brulon também concorda com a Teresa Scheiner e propõe que o museu, enquanto esse fenômeno, que ele possa ser compreendido a partir da experiência museológica que ele gera em nós, tendo principalmente como base a ideia do museu interior. Esse museu interior é o primeiro museu de todos, é a partir dele que nós criamos todos os outros museus. Então, considerando que os museus têm essa potência de atuarem na constituição das nossas subjetividades, funcionando como poderosas interfaces entre as pessoas e as suas respectivas concepções de mundo, é que a gente começa a entender a potência do museu para dentro da gente e para fora. Essa perspectiva nos leva a pensar o museu como representação das nossas forças do inconsciente, desse mundo simbólico que existe no nosso interior, e que inclui também a sombra, o desvio, a dor, o medo e o trauma. Essa é a face do museu que se configura enquanto liberdade, enquanto resistência, enquanto criação. Tendo isso em mente, que o museu, a instituição museu, diz respeito ao agora, ao poder da nossa palavra, ao poder da memória, para desbravar tudo que está escondido e que está soterrado, tanto em nós quanto na própria sociedade, é que o museu serve para que a gente possa resistir, principalmente nos tempos atuais, para que a gente possa transformar a gente, transformar a realidade e fortalecer a nossa vida. Então, é a partir desse pensamento que a gente inicia esse evento, a mesa redonda do Museu das Memórias Impossíveis, que conversa com o Inventário de Sonhos na 15ª Primavera dos Museus. A Covid e a crise moral, ética e política que assola o país há alguns anos, principalmente nesses tempos pandêmicos, nos trouxe inúmeras perdas, dores e medos, que continuam circulando na sociedade como traumas que ainda não encontraram espaço, não encontraram um tempo para significação, e que criaram essa fissura profunda na gente, mas também na memória coletiva da sociedade. Então, de acordo com o próprio Instituto Brasileiro de Museus, o tema dessa primavera é dito dessa forma, abre aspas. Diante dessa condição incontornável, é que a 15ª edição da Primavera de Museus não poderia deixar de propor um tema sem que refletisse a função dos museus nesse momento, que, embora não tenha acabado, exige, desde já, a elaboração das perdas que temos sofrido, tratando da guarda do que restou, buscando ao mesmo tempo recomeços. Os museus, como espaço de convergência da experiência humana, propiciam um encontro com a história humana, seja do sonho ou insegurança, vitória ou angústia, coragem ou medo, alegria ou desespero, fatalidade ou responsabilidade. Os museus, como repositórios de expressões e emoções, podem ser também espaços individuais e coletivos de superação, de reinvenção, enfim, de catarse. Propomos, nessa Primavera de Museus, pensarmos o que restou como ponto de partida para um recomeço possível, seja a partir do sonhado ou para um recomeço necessário. Mais do que espaço de acúmulo de momentos, somos e podemos ser espaços de acolhimento e de reflexão, de transmutação da dor e ressignificação das perdas. Então, que o Museu das Memórias Impossíveis possa dar ressonância a cada um dos museus interiores presentes nesse evento. Que transformemos, por meio da palavra e da memória, a nossa realidade. Que possamos recolher sonhos, testemunhos, narrativas, memórias desse momento. Para não só fazer justiça, mas para continuar lutando e resistindo.
Então, eu desejo a todas e a todos que sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso evento e que se inspirem no que a gente vai falar hoje, nos sonhos que a gente vai falar hoje, para cada vez mais atuarem através dos museus, através de outras manifestações artísticas no momento que a gente mais está precisando. Dito isso, eu vou socializar com vocês, então, o teaser para que vocês conheçam, quem ainda não conhece, o Museu das Memórias Impossíveis. Também vou pedir que a Maíra, nossa idealizadora e coordenadora aqui presente, possa socializar no chat o link para o acesso desse museu, acredito que também já foi compartilhado, mas é isso. Esperem só mais um segundo que eu vou compartilhar com vocês. Tá sem som, Priscila. Tu tá no mudo. Só um momento, então. Ok agora? Ademir passou a vida dobrando papéis, jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunhar é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura, e eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento, de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: você não pode mais morar aqui, mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Eu disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então, meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar, ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí foi para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse sem alocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu.
Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Espero que tenham gostado, que esse teaser possa ter impulsionado vocês, então, a entrar no nosso museu, nas nossas redes sociais, no site. Então, eu chamo Maíra para poder conversar com a gente e continuar o nosso evento. Bom dia a todos. Priscila, tu pode me ajudar com Claro. a apresentação? Perfeito. Só um momentinho. Já estou com ela aberta aqui. Posso compartilhar? Pode. Então, coube a mim fazer uma breve apresentação sobre o museu. Vou ler para vocês aqui. Pode passar, Priscila. João teve uma paralisia nas pernas quando quis matar o advogado da Norte Energia, concessionária da hidrelétrica de Belo Monte. Paralisou porque virar assassino era mais do que suportaria. Quis então se matar e matar toda a sua família queimada na ilha amazônica roubada pelo Estado brasileiro. Como sua palavra já não valia mais nada, desejou virar sacrifício para que todos soubessem o que belo monstro fez com os ribeirinhos e indígenas do Xingu. Pode passar, Priscila. João sonhava todos os dias o mesmo pesadelo. Estava cego no meio da floresta. Essa imagem é do nosso museu, da nossa exposição. Pode passar, Priscila, por favor. Ademir passou a vida dobrando papéis, ele mesmo dobrado de tanto dobrar. Dormia em uma poltrona, já que a cama estava sempre repleta de papéis. Ademir encontrou Márcia. Márcia desdobrou as dobras de Ademir e interrogou. Pode passar. A quem se dirigia? O que significavam as dobraduras? O que os desenhos e os escritos queriam dizer? Márcia criou sentidos para Ademir. Pode passar, Priscila. Em um dia que poderia ter sido um dia qualquer na vida dos moradores da cidade de Queidânia, em 1941, 2.000 pessoas morreram sob o regime nazista. Ou melhor, 2.000 judeus morreram em menos de 24 horas nessa pequena cidade da Lituânia. Pode passar. Cláudio fez um disco para celebrar os parentes que jamais conheceram, a não ser por cartas e histórias da família. Quantos assassinatos se faz com o assassinato de uma única pessoa? Quantas narrativas, histórias, sonhos se matam quando se mata um povo? Seja a morte do corpo, seja o que Lacan chamou de a segunda morte, a morte simbólica? O Museu das Memórias Impossíveis é um espaço de resistência. Pode passar, Priscila. E tal qual Antígona, ainda não, desculpa. E tal qual Antígona, acreditamos que o que um dia existiu não pode ser apagado. Como ética, escolhemos buscar os rastros de existência daqueles que foram ou são considerados menos humanos pelo espaço público. Agora sim. Jacques Derrida, em seu livro Mal de Arquivo, uma impressão freudiana, nos ensina que eram os magistrados que, em seus próprios domicílios,
escolhiam quais os documentos eram dignos de serem arquivados e quais não eram. O que seria registrado, o que faria marca, história, era decidido por poucos. A escolha de como se arquiva, do que se arquiva, de como se narra, cria a história oficial e a ficção, chamada de realidade, que monta o que chamamos de espaço público. Uma memória oficial é aquela que faz todas as outras narrativas serem sufocadas e apagadas. É como se o outro, com letra maiúscula, existisse e se materializasse. O Museu das Memórias Impossíveis não pretende criar uma nova história oficial. Pelo contrário, buscamos manter as contradições e os questionamentos que os testemunhos de cada um nos convocam. Nesse museu, contamos os sujeitos um a um, nos dois sentidos do termo contar, no que diz respeito ao narrar e no que diz respeito ao um por um, o que significa que nunca chegamos a uma totalidade, ou verdade com letra maiúscula. Michel Pollack, no seu texto Memória, Esquecimento, Silêncio, diz em relação às memórias subterrâneas, aquelas que surgem através de testemunhos individuais, que elas se opõem à mais legítima das memórias coletivas, a memória nacional. Essas lembranças subterrâneas são transmitidas no quadro familiar, em associações, em redes de sociabilidade afetiva e ou política. Essas lembranças proibidas, indizíveis ou vergonhosas são zelosamente guardadas em estruturas de comunicações informais e passam desapercebidas pela sociedade englobante. Por conseguinte, existem nas lembranças de uns e de outros zonas de sombra, silêncios não ditos. As fronteiras desses silêncios e não ditos, com o esquecimento definitivo e o reprimido inconsciente, não são evidentemente estanques e estão em perpétuo deslocamento. Essa tipologia de discursos, de silêncios e também de alusões a metáforas é moldada pela angústia de não encontrar uma escuta, de ser punido por aquilo que se diz, ou ao menos, de se expor a mal entendidos. A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, separa em nossos exemplos uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil dominada ou de grupos específicos, de uma memória coletiva organizada que resume a imagem de uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar a impor. Fim de citação. Pode passar, Priscila. São as memórias subterrâneas, através dos testemunhos ditos individuais, que esburacam a memória dominante e trazem o respiro necessário para complexificar a realidade e despatologizar sujeitos que não encontravam recepção para seus discursos fora da ordem. O Museu das Memórias Impossíveis vem questionar as amarras do espaço público. Para tanto, o Museu das Memórias Impossíveis é fundado na ética da psicanálise e é um museu intervenção. Mas o que é um museu intervenção? O que seria uma intervenção sob a ética da psicanálise através de um museu? O que propomos aqui não existe na museologia, tampouco existe na psicanálise. Estamos, portanto, no campo da imaginação, da criação, da ficção. Não se trata de um espaço clínico propriamente dito. Os participantes do nosso museu não são nossos pacientes e não nos propusemos a isso. Mas a clínica está implícita aqui porque trabalhamos em transferência. João, ao querer virar sacrifício, não estava falando de uma história individual. Encarnava a dor de todos aqueles que constantemente têm sua existência e modos de vida negados pelo Estado. Ademir, com suas dobras, fala de um modo de existir muito particular, onde sua própria existência está atrelada a um looping infinito da repetição das dobras. Ademir encontrou Márcia. Quantos outros Ademires nunca encontraram um olhar tão generoso? Cláudio, com sua música, ressignifica o horror, cria uma lápide musical onde só tinha vala comum. O museu vai receber discursos marginais, discursos outros, discursos que supostamente estão de fora, mas um fora que moebianamente cria e sustenta o dentro. Entendemos os sonhos como testemunhos de uma época, quando não nos resta mais palavras, quando não conseguimos mais falar do horror, quando não conseguimos mais esperançar, o que nos resta são os sonhos.
Os sonhos vêm com função de restituir possibilidades de futuro, de criar outras formas de viver. Se passamos os dias anestesiados pelo horror constante da morte, pelo horror de sermos cobaia de um genocida na presidência, à noite, ao menos, podemos sonhar. Podemos sair da anestesia, da fobia, da loucura, do sintoma, do nojo, do trauma. Podemos olhar para o olho da morte materializado nos nossos pesadelos, mas também podemos olhar para as saídas, para as frestas, para as esperanças, mesmo os que desesperançadas. Que a parceria do Inventário dos Sonhos com o Museu das Memórias Impossíveis encontre, através de seus testemunhos, rumos possíveis para a criação de novos futuros. Que possamos juntos sonhar. É isso. Obrigada. Obrigada, Maíra. Então, seguimos. Eu vou chamar agora a Denise Mamed, que vai começar com a apresentação do Inventário dos Sonhos. Bom dia, Denise. Bom dia, obrigada, Maíra. Primeiro agradecer, né, a Maíra, a Priscila, a Lourdes, e por esse convite. Agradecer também todos os colegas e os meus parceiros do Inventário de Sonhos, todo mundo que veio aqui nesse domingo para dividir com a gente essa investigação, né? Eu sou a Denise, eu sou psicanalista e eu sou uma das idealizadoras do Inventário de Sonhos. Vou apresentar para vocês esse projeto. Então, sonhar, a gente considera, né, que sonhar é uma forma de cuidado. Sonhar é criar imagens, futuros, projetar saídas e encenar desastres. O sonho restitui uma dimensão testemunhal ao que foi vivido. Ele não apenas insiste encenando o trauma, mas também revela, em forma e conteúdo, os mecanismos da experiência traumática. Se Freud, em 1900, teorizou sobre os sonhos e a partir deles conseguiu fundar a psicanálise, é porque, na busca por entender a lógica do inconsciente, foi produzida uma escuta inédita e original. De 1900 até os nossos dias, no Brasil e no mundo, inúmeras pesquisas sobre sonhos foram acontecendo em áreas e campos diferentes. Sonhos de familiares de desaparecidos políticos durante a ditadura civil-militar brasileira, sonhos das experiências do apartheid na África do Sul, sonhos de prisioneiros de campos de concentração da Segunda Guerra, sonhos de indígenas. Iniciamos a pesquisa Inventário de Sonhos em 2018, no segundo turno da eleição presidencial, motivados pela sensação de um futuro distante e incerto e marcados por angústias nossas e de nossos pacientes, de familiares e de pessoas desconhecidas, nos espaços virtuais e em meio aos pares. O clima era de medo, de apreensão e de impotência. Diante de nossos olhos, víamos a possibilidade do retorno de uma ditadura. Os sonhos nos dirão que ainda há urgência. Naquela época, coletamos poucos sonhos. Nesse primeiro momento, né, eu e o Paulo Endo decidimos fazer essa coleta e, enfim, coletamos poucos sonhos. A gente não havia pensado em um modo anônimo para a coleta. Foi feito meio às pressas e a gente pediu que as pessoas enviassem por e-mail. Ainda assim, foi possível observar o medo e o risco que alguns sonhadores se viam. Risco de ter seu corpo aniquilado. Risco de sofrer mais injustiças. Alguns limites já emergiam naquele tempo. Os limites nas relações entre as pessoas se impunham como um efeito do limite dos diálogos. A palavra perdia o seu valor. No início de 2020, diante da pandemia de Covid-19, retomamos a ideia de coletar sonhos. Então, busquei de novo contato com o Paulo e a gente iniciou uma nova coleta, né?
Seguia guinada ao fascismo, o negacionismo, o descaso com as instituições de pesquisa, as violências contra grupos minoritários, a incerteza sobre o futuro de nossa democracia, o distanciamento social impunha e ainda impõe medidas duras. A realidade produz um corte na capacidade de imaginar o futuro. Na segunda versão do projeto, nos propusemos a recolher sonhos de maneira anônima, perguntando apenas alguns dados demográficos, gênero e as associações entre o sonho e o contexto de pandemia em que estamos vivendo. Nosso objetivo nunca foi interpretá-los, pois como afirma Charlotte Beratti em seu livro Sonhos no Terceiro Reich, os sonhos funcionam como sismógrafos do tempo presente. São sonhos que interpretam o nosso tempo. Talvez os sonhos nos deem notícias dessa pergunta. Diante do não saber, da paralisia, da impotência, o que é possível? Como passamos por esses períodos? Como estamos enfrentando essa travessia? O que se produz hoje, singularmente e de modo privado durante o silêncio da noite, nos fornece palavras para sonhar um futuro ou para elaborar nosso passado? É nesse caminho que o inventário de sonhos vai construindo o seu método. Uma coleta, um arquivo, um acervo de sonho nos dias atuais, se revela como testemunho de um tempo de rupturas democráticas. Coletamos os sonhos para poder dar destino outros às narrativas que rumam em busca de outros escutantes, reverberando a singularidade das vivências, dos pensamentos e das associações como obras coletivas sem autoria. A experiência de sonhar abre espaço para que possamos ensaiar novas linguagens e construir novas narrativas. Então, convidamos aí alguns colegas para compor esse projeto. Hoje somos em 7, sou eu, o André, que está aqui com a gente também, o André Costa, Caroline Mortágua, Joana Horst, Luciano Bregalante, Edson Souza e o Paulo Ento. Um time aí para a gente poder investigar esses sonhos. Os sonhos, como Freud já nos mostrava, constroem narrativas que se apresentam de forma fragmentária e paradoxal. Em alguns relatos, a repetição de temas como inundação, perseguição, falta de ar, tempestade, solidão, casa, máscara e etc., aponta para a repetição do traumático. Em outros relatos, os sonhos se mostram como espaços de respiro, de fôlego, de liberdade e de criação. Eles restituem a humanidade em um tempo de desumanização do outro. Os sonhos são espaços de recordação e de memória, mas também são feitos de esquecimentos. Tem até aquela frase bonita do Freud, o sonho descansa no esquecimento, né? Os sonhos são da noite, mas também são do dia. Eles nos ajudam a dormir, quando queremos escapar de uma realidade ameaçada e de se tornar um pesadelo. Ameaçada de se tornar um pesadelo. E nos ajudam a despertar para um saber que ainda não sabemos. Com a parceria com o Museu das Memórias Impossíveis, o Inventário dos Sonhos está transmitindo testemunho de mais de 1.200 sonhos produzidos durante o período de pandemia e endereçados a nós. O que aproxima os dois projetos é a dimensão do impossível, não escrito com M, mas com N. A troca de uma letra introduz o inconsciente e o indizível. Como um arquivo de sonhos, este inventário carrega aquilo que fala dos impossíveis, com N, dos sonhos, dando testemunho do que foi possível de sonhar por cada pessoa, cada sonhador. É isso, obrigada. Obrigada, Denise. Agora chamamos o André.
Não, agora eu vou pedir para você passar o áudio do sonho 1, o vídeo 1 do projeto Sonhando Alto. Ah, isso também talvez seja bom eu dar uma introduzida. Nós fizemos então algumas coisas com esses sonhos que a gente tem, e uma dessas coisas foi o projeto Sonhando Alto, que vocês podem acessar pelo Instagram do Psicanalistas pela Democracia. Foi uma parceria com o pessoal de Campinas, e então esses sonhos, a gente escolheu alguns sonhos para serem narrados aí por narradores diferentes. Olha para cima, fez uma onda gigante, uma casa. A onda passa por cima sem nos tocar, mas se torna, como vai devagar. Enquanto ela se aproxima, calculamos o tempo exato para trancarmos a respiração. Não sabíamos quando Pessoal, peço desculpas, mas a gravação é um pouco baixa e aqui o sistema está com todo o volume, tá? O máximo. Eu acho que algumas pessoas escutaram, outras não. Como é que ficou o áudio para vocês? Não saiu o áudio aqui, mas a gente pode reforçar que estão todos esses sonhos lá no nosso Instagram, no Instagram do Psicanalistas pela Democracia, que aí não é o mesmo projeto, mas tem pessoas em comum. Então, busquem lá depois. Ok, peço desculpas, pessoal. Agora seguimos com o André? Sim, podemos seguir. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vou falar um pouco sobre os possíveis e impossíveis do sonhar. As narrativas dos sonhos são sempre enigmáticas, cheias de incertezas, imprecisões e equivocidades. Por vezes são políticas, sexuais ou amorosas. Podem também ser angustiantes, amedrontadoras ou corajosas. Nas narrativas oníricas, vemos que cada sujeito carrega consigo um arquivo de memórias possíveis e impossíveis. Memórias de difícil acesso, memórias que foram esquecidas e que só podem ser lembradas através dos sonhos. Os sonhos se organizam pelos fragmentos desses arquivos de memória. Os sonhos tornam possível o que há de impossível para seu sonhador, conjugando os contraditórios e, em mesmo tempo, o espaço. Amor e ódio, vida e morte, eu e outro, passado e futuro, convivem simultaneamente no tempo que adormecemos. Mas pelo trabalho onírico, os abismos podem ser contornados. Os sonhos nos mostram que a luz do dia não pode ser enxergada sem as sombras da noite. Os sonhos fazem marca e registro onde os rastros são apagados. Eles recuperam de forma distorcida o que, por vezes, não pode nem mesmo ser pensado. O Museu das Memórias Impossíveis vai tornar possível a lembrança de narrativas oníricas que evidenciam os impossíveis da memória. Um arquivo de sonhos que testemunha os sofrimentos, as perdas, os lutos e as dores de um tempo que ainda estamos vivendo e que dificilmente será esquecido. Com esta política de memória, desejamos poder criar espaços de recordação, mas também espaços de luto e de luta, espaços de justiça e de esperança, como os podemos ver no seguinte relato do sonho doado ao inventário. Fui acordado pela minha professora de francês. Estávamos no meu quarto. Ela, com um sorriso no rosto e muito animada, me chamava a atenção. Apontava para a janela. A janela tinha uma grade. Não era uma grade de proteção, e sim de uma prisão. Tinha várias barras. Entretanto, como apontava minha professora, uma tinha sido retirada. Era possível observar a claridade entrando no quarto
e uma forte esperança me abateu. Ufa, uma barra a menos. Ainda não era possível sair, mas naquele dia fui acordado com a lembrança que um dia seria possível a liberdade, que lá fora tinha uma luz. Esse é um sonho. Mesmo que os sonhos devam ser escutados de forma singular e a partir das associações produzidas por cada sonhador, ainda assim é possível dizer que eles testemunham os escombros, as ruínas e os obscuros de cada época. São conhecidos os sonhos de Primo Levi, no quais os traumas produzidos pelas experiências do campo de concentração colocam em questão a própria possibilidade narrativa. Em sonhos traumáticos, como os de Levi, a possibilidade de a representação torna impossível de sustentar o trabalho onírico do sonho, levando o sonhador a repetir sempre a mesma cena, como o próprio Primo Levi sonhava, o sonho dele. E, de fato, à medida que se desenvolve o sonho, pouco a pouco, brutalmente, cada vez de forma diferente, tudo se derruba e se desfaz ao meu redor. E, de repente, sei o que isso significa. E sei também o que tenho sabido sempre. Estou de novo no lager e nada era verdade fora dele. Freud nos mostrou, ao longo de seus trabalhos sobre os sonhos, que o trauma se apresenta de forma excessiva sobre o nosso psiquismo. Seja o trauma sexual, seja o trauma de uma violência de guerra, a radicalidade de uma experiência perturbadora como estas aniquila a possibilidade dos contraditórios. Nos sonhos traumáticos, já não há mais possíveis nem impossíveis. O trabalho dos sonhos que acontece sobre o traumático opera em uma pura repetição, fazendo implodir a dimensão da experiência. O tempo torna-se o da eternidade, e o que resta é somente o trabalho de repetir. Muitos sonhos que foram recebidos pelo inventário dos sonhos podem ser considerados sonhos de repetição. Eles poderiam ser chamados de sonhos clichês. Sonhos que foram sonhados por muitos sonhadores e que se repetem sem cessar. Esqueci a máscara e saí de casa, relata um sonhador. Sonhei que estava em um shopping no qual eu estava sem máscara e as pessoas em minha volta também. Ou outro sonho. Sempre estou saindo de casa e quando chego ao lado de fora, estou sem máscara. Mesmo que alguns sonhos apontem um certo fracasso do sonhar, sendo incapazes de transformar em possíveis os impossíveis das experiências traumáticas, mesmo que alguns sonhos expressem a literalidade da experiência vivida, com o inventário dos sonhos, apostamos na força criadora do sonhar. Diante de tempos de destruições, de violências, de inconsistência da realidade, nos lançamos ao futuro sustentados por um desejo, ainda que este desejo esteja sempre ameaçado pelo apagamento da memória. Para o trabalho do inventário dos sonhos, é fundamental a presença deste outro, a quem endereçamos os sonhos. Este outro, que passa pelo Museu das Memórias Impossíveis e agora alcança todos, assume o desejo de que os traços de nossa memória, de nossa história, não sejam novamente apagados. Mais do que tudo, o desejo de testemunho e de transmissão se inicia no endereçamento anônimo e voluntário dos mais de 1.200 sonhadores, a quem agradecemos e reconhecemos um verdadeiro desejo de vida. Um desejo de escapar dos perigos, das dores e das mortes que ainda assombram e anoitecem os nossos dias. Bom, obrigado. Agora, não sei, Priscila, o que tu acha se a gente tenta passar o sonho 2 do projeto Sonhando Alto? Isso, André, eu consigo compartilhar. Vamos ver se dessa vez mesmo que a gente escute baixo. Me avisem se o áudio está funcionando. Projeto Sonhando Alto. O sonho, eu estava num campo aberto, bem verde. De repente, vejo uma explosão a alguns metros de distância de onde eu estava. A explosão foi muito grande. Eu vi alguém gritar que se tratava de uma invasão alienígena. Comecei a correr, mas não via nenhum local que fosse possível se pegar ou se livrar deles. De repente, encontro uma pequena cidade, onde todos estavam desesperados com a tal invasão. Eu vi uma das casas que de repente foi atingida. Eu fico frente a frente com ele. Parece engraçado, mas no sonho eu morri de medo. Esse T tentava de alguma forma me atingir, mas não funcionava. Nesse momento,
disse com uma arma que ele carregava e acordei. Guarulhos, 28 de abril de 2020. Não sei se ficou bom. O áudio realmente está um pouco baixo. Acho melhor a gente seguir nos textos, pessoal. Acho que não está dando certo essa parte, tá? O pessoal que quiser pode ir para o Instagram. Isso, e a gente lê mais textos. Eu estou enviando o link no chat de todos os sonhos que estão sendo passados, então quem quiser pode acessar também depois. Perfeito, gente. Mais uma vez, desculpe, né? Nossos problemas de tecnologia, às vezes nos testes dá tudo certo, depois não dá. Mas, enfim, já chamamos a Caroline. Perfeito. Olá, bom dia a todos e todas. Eu vou falar sobre memória e esquecimento. Temos um inventário, uma coleção de sonhos doados por mais de 1.200 brasileiros desde o início da pandemia no Brasil. Milhares de sonhos que podem ser considerados como um testemunho para a nossa época, criando um elo com o que foi vivido no presente. E não um presente qualquer, um país em pandemia e também lidando com um governo, no mínimo, desgovernado e genocida. Tudo certo? Com o som? Sim. Apostamos nesse momento, ao dirigir esses testemunhos ao Museu das Memórias Impossíveis e tornar público nosso acervo na reivindicação da memória, pois ela está sempre em disputa no nosso país. Repetimos que nosso país e nosso povo é desmemoriado, que somos um mau exemplo em relação à memória coletiva. De fato, nossa memória está sempre em disputa diante de técnicas de apagamento, silenciamento, violência e de negação propagadas pelos podres poderes. Apostar na palavra, nos sonhos e suas narrativas como acervo de museu implica enraizar a memória no concreto, no espaço, contra o esquecimento, um posicionamento ético e uma montagem para o instante, sempre por vir. Recordo aqui um verso do poeta, escritor, dramaturgo e professor de Estética, História da Arte e Cultura Amazônica, João de Jesus Paz Loureiro, em seu livro Tarefa. Abre aspas. Eis a tarefa, arar o solo. Fecha aspas. Paz Loureiro foi sistematicamente perseguido pela ditadura militar e teve seus livros confiscados e destruídos no dia do seu lançamento, em 1964. Tentaram apagar sua obra, mas por sorte ou astúcia, a mãe de um estudante que o recebera antes do lançamento encaixotou e enterrou em seu quintal o livro com outras obras. Em 1989, o livro foi relançado e reconstruído a partir das fotografias do livro desenterrado. Arar o solo, preparando-o para a cultura. Arar o solo e escavá-lo para fazer dele um terreno propício para a exploração do passado. Como nos diz Benjamin em seu texto Escavar e Recordar. Manusear o solo, fazendo da memória um médio do vivido. Diante do nosso contexto sociopolítico, em que o silenciamento e as políticas de apagamento de registro e memória vêm funcionando em perfeito estado, recordo da mudança da forma de contagem de números de vítimas do Covid-19 em nosso país. A partir de maio de 2020, ocorreram inúmeras alterações da divulgação dos números oficiais de vítimas pelo coronavírus no Brasil. Técnica que envolvia desde o atraso da divulgação a cada dia, até a reformulação da ficha de critérios de confirmação dos óbitos. Tais técnicas foram implementadas a cada vez que o número de vítimas aumentava no país. Destaco aqui o trabalho impecável da jornalista Ana Carolina Moreno, que desde o início da pandemia trabalhou incansavelmente pelo portal G1 para que as informações fossem investigadas e trazidas à população. O uso dessa sistemática não nos é nova. Ela foi amplamente instituída durante o período da ditadura militar no Brasil, em que inúmeros foram vítimas da polícia de desaparecimento. Se não há registro, não existiu. Recorro a 3 sonhos do nosso inventário
que deixam a marca desse momento, sonhados os 3 em maio de 2020. O primeiro sonho. Estava em um cemitério. Era de noite. Acompanhava um funeral. Tinham muitos funerais. Tinha a sensação de muitas mortes acontecendo, muitos corpos sendo enterrados. O ambiente tinha muita neblina. Os túmulos, embora nos rés do chão, como no cemitério da Vila Formosa, estavam muito altos, como se houvesse mais de um corpo por cova. Tinha muitos mortos. O segundo sonho. No sonho, eu tinha que atravessar um cemitério, com meu marido e mais alguém que não me lembro. Mas era de madrugada e tinha muitas pessoas sendo enterradas, outras correndo e chorando, e fiquei com medo, mas tinha que ir. Eu falo que não podia porque estava sem máscara, mas vou forçada a entrar e me surpreendi pela beleza do cemitério. Parecia de filme, mas tinha casa, bares cheios. O terceiro sonho. Minha mãe estava viva de novo. Eu, muito confusa, angustiada e brava, porque deram a entender que era culpa dela ser mal contada. Por esses dias, o governo mudou a forma de contar infectados e mortos. No sonho, saí para a rua, procuro uma amiga para contar, mas ela estava super ocupada. Esse último sonho nos chama a atenção pela sua dimensão de testemunho, de endereçamento, no duplo sentido da palavra contar, e também de realização do impossível. A possibilidade de reencontrar a mãe, viva de novo, e como consequência da ação de ser mal contada pelas instituições do governo atual. Uma produção onírica que tenta dar conta de um engendramento traumático de nossa época. Bom, eu passo a palavra então à minha colega Joana, que vai encerrar nossa transmissão. Obrigada, pessoal. Bom dia. Então, seguindo né, na linha associativa e dos colegas, sonhar e despertar. O sonho é esse acontecimento que se situa entre a ficção e a realidade, entre o singular e o coletivo. A maquinaria do sonho captura fragmentos de experiência e da memória de cada um, demarcando uma singularidade. Mas o texto dos sonhos também dão a ver as urgências, os abismos, os desafios de cada época. O mais singular de cada sujeito, produzido nesse diário noturno, é atravessado pela experiência da coletividade. Isso porque a experiência do inconsciente é uma experiência de linguagem, não é sem o outro. É esse espaço entre eu e outro, como numa banda de Moebius. Mário Quintana retrata a cidade do sonho no poema O Outro. Na cidade do sonho, que existe dentro da outra, e onde o tempo é um novelo inextricavelmente emaranhado pelos gatos, quase sempre avisto ao longe, dobrando uma esquina, aquele mesmo vulto silencioso. Não sei por que ele me espiona e evita-me. Desconfiará que sou, acaso, a sua imagem perdida nos espelhos? Teme saber qual de nós dois está sonhando o outro? Vou fazer fumigações, acender velas pretas a São Cipriano, velas brancas ao meu negrinho do pastoreio, velas de todas as cores a São Jorge em seu belo cavalo. E uma noite, numa esquina do sonho, hei de enfim surpreendê-lo, cara a cara. Mas talvez eu nunca mais despertasse. Esse vulto silencioso nas esquinas do sonho, de que fala Mário Quintana, de que forma o reconhecemos? Como o escutamos? Estamos interessados no que nossos vultos, nossas sombras, podem nos apontar? Sobre esse vulto que teme saber quem está sonhando, podemos também perguntar, quem é mesmo que está adormecido? O material onírico é marcado por distorções, deformações, rearranjos,
com intensidades, cores e movimentos potencializados. Tem uma dimensão de ficção, mas porta uma verdade, a verdade do sujeito do inconsciente. O sonho, como o lapso e o xiste, é o que desestabiliza o enunciado. É uma formação do inconsciente que rompe com a linha discursiva, colocando em cena o desejo. Desejo não é querer, não é vontade. Desejar é verbo intransitivo e produz movimentos. Desejar é resultante da operação de castração, do reconhecimento de uma falta estruturante, de um sujeito que não é completo, que não se fecha em si mesmo. Desejar só pode existir se levado em conta a dimensão histórica. O tempo, esse novelo inextricavelmente emaranhado, é o terreno do sonho. Diferentes tempos do sujeito convivem simultaneamente, como testemunha uma sonhadora que se vê presa no quintal da sua infância. Vou narrar o sonho. Estava indo para a rodoviária de Ribeirão Preto, trajeto que realmente realizo normalmente. E na rodoviária havia uma espécie de feira, e eu encontrava meus parentes do Paraná e amigos de diversos lugares e estados reunidos ali. Isso me deixou bastante confusa. Fui guiada até um Uber e fui parar em um ambiente da minha infância, um quintal de 4 metros quadrados da minha cuidadora, no qual eu me sentia presa e sozinha nessa época da vida. Porém, por mais que eu tentasse sair, eu não podia, pois estava em outro ano que eu não sabia qual era. E então deduzi que eu precisava deixar minha marca, de algum modo, para saberem que eu estive ali, e quem sabe um dia poderem me salvar. Passado, presente e futuro se enlaçam, numa torção moebiana, e produzem a possibilidade de desejar e assim se deslocar da repetição paralisante, deixando marcas singulares. Inventário. Palavra de cunho jurídico que significa uma descrição detalhada, um levantamento minucioso do patrimônio de pessoa falecida para fins de partilha de bens. Poderíamos entender nosso inventário de sonhos como um levantamento minucioso que preza pela atenção do detalhe de que a vida onírica se ocupa, na direção de uma partilha. Intenção que o inventário carrega desde a sua concepção, qual seja, ser um acervo público, partilhado, estar acessível a quem o interesse despertar. A palavra inventário carrega em suas entranhas a preciosa palavra inventar. Inventar saídas desse cenário distópico em que nos encontramos submergidos. Sonhar para ensaiar novas narrativas, para inventar outras figurabilidades para além da lógica linear e cronológica do sentido. Operando como forma de resistência, acreditamos que o inventário tem o poder de fazer furos na lógica dos discursos unívocos e totalitários, ousando inventar saídas possíveis, recolhendo marcas de sujeitos desejantes. Um acervo de sonhos em um museu, essa é a nossa aposta, tem a potência de resgatar a função do despertar nos nossos dias. Abrir um espaço para o endereçamento de narrativas oníricas é uma proposição política que reconhece o que de mais singular o sujeito carrega, a partir de suas angústias, suas faltas, sua posição desejante. É abrir espaços de memória, de revolta, de dor, de luto, de elaboração, de esperança, que pode nos despertar de um estado sonâmbulo e paralisante. Sonhar para despertar o desejo, despertar para desejar, desejar para deixar marcas, desejar para desadormecer um futuro. Bem, a nossa primeira ideia de compartilhar com vocês um pouco desse projeto Sonhando Alto, né, nessa dinâmica audiovisual,
Não deu muito certo aqui ao vivo, mas fica o convite para acessarem, né? Enviamos ali no chat o link para alguns desses vídeos, né? Ali na sequência vocês vão ver os demais. E agora eu acho que devolvo a palavra para a Priscila, ou abrimos para o debate, Priscila? Então, pessoal, obrigada, Joana. É realmente uma pena que a gente não possa mostrar os vídeos, mas acontece, né? Acontece em quase todo evento a gente tem esses probleminhas técnicos, mas então fica o convite e fica a curiosidade para que todas e todos possam acessar as redes sociais dos projetos e acompanharem por lá todo esse trabalho. Então, dito isso, estão abertas, né, está aberto o espaço para que a gente possa conversar. Eu vou colocar na tela em destaque todos nós, Museu e Inventário de Sonhos, e quem quiser lançar alguma pergunta no chat, a gente pode ler. Se vocês quiserem abrir o vídeo e o áudio de vocês para fazer algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade. E se quiserem também participar doando seus sonhos, os links estão todos colocados aqui no chat, acompanhem. Enfim, estamos abertos para conversar. Fiquem à vontade. Muito linda a sua fala, Joana. E me lembrou Itamar Assunção, e com uma pequena modificação de cantar para sonhar, fica sonhar como quem resiste, resistir como quem deseja. Vamos acompanhar o chat, alguma participação. Muitos elogios, Eliane Brum, prazer. Eliane Brum diz muito obrigada a todos, encruzilhada maravilhosa esta entre o Museu das Memórias Impossíveis e o Inventário de Sonhos. Lisiane, maravilhosos textos, sonhos desveladores, muito obrigada pela oportunidade de conhecer o Relicário, o Museu de Histórias Impossíveis, pode ser também pensado dessa forma. Lindas falas, encantadoras. De fato, eu acho que todas as nossas falas, de alguma maneira, elas estão unidas, elas são transversais, porque a gente fala, então, do Museu do Impossível, isso que não está dito, isso que tá a nível de inconsciente, que está no nível do indizível, do impensável, e os sonhos são essas formas, né, de a gente interpretar esse tempo. O sonho interpreta os tempos que a gente vive, e os tempos não são fáceis. Então, eu mesmo enviei um sonho para o inventário de sonhos, estava pensando, aí tomara que meu sonho apareça, não apareceu, mas não são sonhos fáceis, não são sonhos fáceis. Eu tenho conversado com muitas pessoas, depois que eu conheci o projeto Inventário de Sonho, eu me dei conta dos meus sonhos dos últimos 2 anos, e eu converso com as pessoas sobre isso. Eu tenho uma maior curiosidade agora de saber o que as pessoas estão sonhando, porque eu não tinha parado para pensar o quanto a temática dos meus sonhos se alterou. E eu tenho conversado, então, sobre o fato de eu sonho ou com pessoas já falecidas, isso é muito engraçado. Eu comecei a sonhar com pessoas falecidas da minha família, que eu encontro essas pessoas de novo, eu não entendo nada do que está acontecendo. Ou sonho que as pessoas estão morrendo, ou sonho com o fim do mundo. São 3 tipos de sonho que eu tenho muito. Fim do mundo, esse fim do mundo acontece com tsunami, acontece com extraterrestres, me identifiquei com um dos sonhos, acontece com uma invasão, as pessoas ficam histéricas na rua, e daí são essas 3 grandes temáticas de sonho que são os que eu lembro, porque às vezes também não lembro, né, o que sonho, mas eu normalmente nessas 3 grandes temáticas eu acordo bastante desnorteada, e tenho feito então um pequeno inventário meu, né, do meu museu interior, como havia falado com vocês. Tenho musealizado, então, alguns dos meus sonhos. Não sei se alguém quer conversar, outras pessoas comentaram aqui. Vamos ver, Laura. Bom dia, lindas falas. Eu tenho uma pergunta. O inventário já pode ser acessado para consulta ou pesquisa?
pessoal quer responder, eu posso responder da parte do museu. Ainda não musealizamos os sonhos do projeto, pretendemos fazer isso tão logo, e tão logo ele vai estar disponível no nosso acervo do Museu das Memórias Impossíveis. Mas eu sei que o projeto tem parceria com outros espaços para disponibilização, para publicização. Então, abro espaço para a equipe do Inventário de Sonhos poder dar essa previsão, ou se já está disponível em algum outro museu. Como a Priscila falou, a gente tem um trabalho de escrutínio desse material, que é um pouquinho demorado, então a gente está nesse processo e vamos disponibilizar, musealizar esse projeto no Museu das Memórias Impossíveis e também no Museu da Pessoa, que também fica aí o convite para vocês conhecerem, é um museu online também, uma proposta um pouco diferente, mas um museu bem interessante. Então, por enquanto, não, só é possível acessar os que estão no Sonhando Alto, e em algumas coisas que a gente disponibiliza, alguns textos que a gente já escreveu, mas em breve vai estar aí no mundo. Em breve, é um convite para acompanhar as redes sociais, porque ali a gente informa todas essas atualizações. Temos mais algumas perguntas. Bruna, olá Priscila, gostei muito da tua fala inicial, obrigada. Me deixou em reflexão sobre os museus e principalmente do primeiro museu, o Museu Interno. Tens publicações desses textos nessa linha ou sugestões de leitura? Sim, Bruna, temos algumas sugestões de leitura. É importante que deem uma acessada lá no nosso acervo do Museu das Memórias Impossíveis. Nós temos uma coleção de publicações, que são publicações nossas do museu, e no geral essas publicações, elas usam como referência esses textos, esses museólogos e museólogas que eu citei na minha fala, né, como Teresa Scheiner e Bruno Brulon, Mário Chagas. Existem muitos museólogos e muitas museólogas que se debruçam sobre esse tema do museu enquanto um fenômeno, e que esse fenômeno diz respeito ao nosso inconsciente, e que todos os museus nascem desse museu interior. Então, eu convido a que dê uma olhada no nosso acervo de publicações, confere os artigos que também já foram publicados, e que vão ter várias referências, né, a gente utiliza essas referências. De qualquer forma, a gente sempre publica nas nossas redes sociais, quando lançamos algum artigo novo. Inclusive, essa semana nós lançamos lançamos vários textos sobre o museu no Correio da APOA, publicaremos também tão logo, e quando eu digo tão logo, eu digo hoje, publicaremos o link no nosso Instagram, na nossa bio, então fica o convite para acessar e dar uma lida nos nossos trabalhos. A Cris, parabéns por terem proposto trabalhos tão importantes e necessários, desejo vida longa, obrigada por compartilhar. Obrigada, Cris. Os textos, Eliane Brum pergunta, os textos vão estar disponíveis em algum espaço? Os textos dos sonhos? Fiquei na dúvida se é esse questionamento, se são esses sonhos. Ah, claro, os nossos textos falados, entendi. Eu acredito que a gente possa compartilhar, e daí pergunto a todas e a todos, acho que a gente pode compartilhar esses textos no nosso acervo no museu. Acredito que não seja problema. O que vocês acham? Sim. Podemos? Com certeza. Podemos? Sim. Claro. Podemos. Então, perfeito. Então, compartilharemos lá no museu. Avisamos por posts. Vamos ver, Lisiane, inventário de sonhos é um relicário, expressão onírica de um contexto político a não ser esquecido, verdade. Precisamos lembrar para jamais esquecer, principalmente que a gente... Priscila, a Ieda quer falar. Claro, Ieda, fica à vontade. Oi, estão me ouvindo? Oi, Ieda, sim, estamos te ouvindo, tu estás em destaque aqui na nossa tela também. Eu só queria fazer um agradecimento, né, muito especial, assim, à comissão do museu, a Maíra, a Priscila, né, e a toda a comissão, e especialmente a equipe de Inventário dos Sonhos por esse trabalho tão significativo, né, tão importante. As falas de vocês foram ótimas, trazem um certo
um certo alento, né, num momento, enfim, difícil, num momento em que a gente fica em meio ao sem sentido, né, com muita dificuldade, muito poucas possibilidades de simbolizar muitas coisas que estão acontecendo. Então, o sonho tem essa potência, né? Me fez lembrar o trabalho de hoje, as falas de vocês, uma frase que eu gosto muito do Bachelard, que diz: o mundo vem imaginar-se no devaneio humano. Então, acho que isso tem muito a ver com essa proposta do inventário dos sonhos, né? Sonhos que são, como vocês disseram, sonhos testemunho, sonhos que revelam desejo, sonhos de angústia, mas também sonhos denúncia, né? Tem muitos sonhos, alguns que vocês leram hoje, que eu acho que tem esse lugar de sonho denúncia. E só comentar com vocês, eu cometi um lapso de escuta quando a Denise leu a frase do Loureiro: eis a tarefa, arar o solo. Eu escutei: eis a tarefa, arar o sonho. E eu acho que arar o sonho é o trabalho de vocês, é o que vocês estão fazendo, né? Muito obrigada, muito interessante e um ótimo trabalho, com vida longa, ao inventário dos sonhos, ao trabalho do Museu das Memórias Impossíveis. Obrigada a todos. Obrigada, Ida. Obrigada pela escuta, que colocou, que introduziu o seu inconsciente aí. Que lindo esse lapso de escuta, né, Ieda? Que direção bonita também, né, para a sequência do nosso trabalho, né? Essa ideia de arar o sonho. Eu fiquei muito surpresa ali quando a Denise leu de novo, né, arar o solo, e eu fiquei, opa, custei um pouquinho para acreditar que eu tinha escutado. Então, foi bem aquela coisa do lápis que nos surpreende, né? E essa ideia de arar, né, de tornar um solo fértil, né, também me lembrei da discussão que teve ontem no colóquio de convergência, né, sobre o mais além do princípio do prazer, e alguma fala que aconteceu a respeito de como transformar a podridão em fertilidade, né. Por aí também fiquei pensando nessa metáfora, que a proposta do inventário também acaba sendo uma pesquisa-intervenção à medida que abre esse espaço, né, para essas narrativas, e assim também acaba sendo um convite para tanto sonhar quanto prestar atenção aos sonhos. Eu vi ali um comentário, uma pergunta da Rita Sobreira Lopes, perguntando se a gente não está usando o marcador social de raça, etnia ou de classe. Não, né, não como identificação ali, no momento de preencher o formulário, mas é algo que a gente consegue visualizar, né, perceber em alguns sonhos, em algumas narrativas, esse atravessamento. Essa é realmente uma questão, né, para a gente, porque quando a gente lançou por essa plataforma, que é o Survey Monkey Survey, não sei se a nossa ideia era pegar menos marcadores possíveis, mas já fomos questionados sobre isso, e é algo que nos escapou mesmo. Talvez fosse bem interessante ter tido esses marcadores de raça e classe, né, para ver o que vinha, né, para depois isso ser olhado retroativamente também, mas esse realmente passou ao largo da nossa criação aí, mas Denise, ficou para o próximo. Denise, eu já vou aproveitar e eu vou engatar a pergunta da Eliane Brum, que ela faz a seguinte pergunta:
Gostaria de saber se vocês estão conseguindo acessar sonhos de povos que entendem sonhos por outros caminhos, como os povos da floresta. A gente tem um acervo bem grande, mas até agora que eu pude ver, não temos muitos sonhos de indígenas, por exemplo, e temos até sonhos de cidades muito pequenas, de outras regiões mais distantes e tal, mas não sei, Eliane, eu não acho que não. E eu não sei também se isso tem a ver, né, ainda que tenha um diálogo aí entre os projetos todos que estão captando sonhos, que tem muitos que estão recebendo sonhos, fico pensando se não tem a ver também justamente com o fato deles entenderem esse sonho de um outro lugar, né? Se também ser um projeto de psicanalistas, de alguma forma, não faz aí um gargalo para que esses sonhos nos cheguem, né? Não sei, estou aqui brincando com o pensamento. Ou se é falta mesmo de divulgar e acessar pessoas aí das mais diferentes culturas, né? Acredito que para acessar esse sonho seja necessário acolher a oralidade. Quem sabe o inventário de sonhos narrados, né? Narrados seria sensacional. Eu vou passar a palavra, então, para Paulo Barcelos, que pediu a palavra para fazer uma contribuição. Paulo, fica à vontade. Me escutam? Sim. Beleza. Não, eu achei a conversa muito interessante e me suscitou algumas imagens, assim, eu acho que quando a conversa toca na gente, seria um desperdício não poder dar continuidade a isso, tendo em vista isso que a gente também é afetado por essa conversa. Mas, assim, algumas imagens assim, me tocaram. Acho que da Maíra trouxe uma imagem de um cidadão ribeirinho ali de Belo Monte, e ele falava de uma imagem de estar cego no meio da floresta. Eu achei riquíssimo isso, porque a floresta, que é um espaço riquíssimo, um espaço de diversidade, e justamente me parece, ao escutar essa ideia da cegueira, também ela coloca ali em cena uma certa ideia desértica. Né? A cegueira parece que há ali uma impossibilidade de outros horizontes, que é tão diferente dessa imagem da diversidade da floresta. E isso me chamou muita atenção, porque apareceu em outras imagens assim, dos sonhos, como atravessar um cemitério, que também tem a ver um pouco com essa ideia da morte, né? E logo depois dessa imagem do atravessar o cemitério, a ideia de conversar com uma amiga, né? E essa amiga estava ocupada. E achei interessante, assim, porque, de alguma maneira, essa é um pouco essa urgência que a gente tem também de poder falar, e o outro, às vezes, nem está tão disponível para poder escutar. Escutar implica, nesse sentido, nessa capacidade de perfurar, né? Outra imagem que me chamou muita atenção, depois eu queria ver o nome do autor, se possível, achei lindíssima a imagem, do livro A Tarefa, Eis a Tarefa, Arar o Solo, né, como agora há pouco foi falado, arar o sonho. E eu acho que isso é muito interessante, porque essa ideia de escavar, como foi bem trazida ali, também remete ao texto do Benjamin, né? Existe uma diferença entre cavar para dentro, que é no sentido de enterrar, de silenciar, e cavar para fora, que é despertar, que é, de alguma maneira, produzir um reconhecimento, que é também fazer uma despedida, né? É também se haver com isso da nossa história. E isso me parece muito interessante, porque essas imagens assim dos sonhos, de alguma maneira, revelam uma certa aridez, né? Uma certa ideia de homogeneidade, de, às vezes, até difícil não cair nesse lugar de que não há saída, de uma certa apatia, né? Mas, de alguma maneira, acho que isso me parece algo muito interessante, assim, porque também foi falado assim, né? O deserto, nesse sentido, ele também me leva a imaginar uma certa imagem do sertão, né? E o sertão, nesse sentido, ele não é um lugar, ele é uma direção. E acho que talvez isso seja muito interessante, assim, poder se haver com esse sertão também de cada um, de alguma maneira, poder tocar na própria aridez, no próprio limite, na própria finitude, como também foi muito falado ali,
essa ideia de desejar também tem a ver com a própria finitude. Caso contrário, a gente fica preso nesse querer, nesse sentido compulsivo, quase obsceno. E nesse sentido, desejar, eu acho que isso que é a relação que eu queria fazer, assim, sabe? Às vezes essa certa ideia da aridez da linguagem, né? Ou seja, disso que é sempre o mesmo jeito de contar a história, essa impossibilidade de contar alguma história, e nesse sentido, esse inventário do sonho, me parece também é algo, o que a gente faz com isso que a gente recebe do outro, ou aquilo que a gente não recebe do outro, justamente, né? Armar nesse sentido um inventário, uma herança nesse sentido, né? Me parece algo fundamental para a gente poder tratar aqui, que é justamente desses conflitos que tem a ver da nossa época. E nisso, nesse sentido, me parece importante que a gente também possa revisitar esse sertão, né? E esse sertão, justamente, carrega também a marca da nossa própria austeridade, da nossa própria aridez. Mas, de alguma maneira, quando a gente também pode compartilhar isso junto a um outro, a gente também pode fazer outras saídas para além dessa austeridade do solo. E gostei muito desse ato falho, assim, do arar o sonho nesse sentido, né? Porque isso também tem a ver com uma certa ideia da relação que a gente tem hoje com a terra, que é uma relação de exploração e exportação, nesse sentido. Se tira e se leva para fora, nesse sentido. O país que é um país absolutamente com potencial agrícola é um país que as pessoas passam fome. Então, nesse sentido, me parece interessante a gente poder restabelecer uma outra relação com a terra, né? Quem vive próximo da terra sabe bem disso. Então, isso me parece importante nesse sentido, né? E acho que isso também sai de uma relação, inclusive, até pensando nesses cidadãos que vivem às margens da floresta, nesse sentido. O que é um cidadão nesse sentido sertanejo por excelente, que tem a ver com essa relação com o campo, com o espaço, com a terra, com a natureza, porque precisa dela para viver, e do que é uma construção do século XXI de um cidadão sertanejo, que tem muito mais a ver com uma ideia do que se trata esse sujeito supostamente bem sucedido no século XXI, que é o avesso disso, né? Aliás, que se vale dessa potência, talvez, da máquina para poder driblar os contornos da própria condição e da própria natureza. Então, isso me pareceu interessante, essa conversa, só para finalizar, assim, desse inventário que tem a ver com isso que a gente pode ou não receber do outro, e como é que a gente, coletivamente, pode dar um outro destino a isso, né? E isso me parece importante, que a gente possa tocar também na própria aridez, uma vez que a gente consiga fazer isso junto ao outro, isso me parece um caminho possível, porque tocar na própria aridez sozinho é impossível nesse sentido. A gente precisa de outros elementos, como água, luz, água, para poder, de alguma maneira, gerar algum grão. Era isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação à fala do Paulo? Eu quero. Paulo, obrigada pelas suas associações, né? Pela sua fala. Eu vou te responder também, né? Você perguntou qual é o nome do autor, né? Ele é paraense, chama João de Jesus Paes Loureiro. Ele tem muitos livros de poesia, de teatro, prosa, eu acredito que não, mas ele é um crítico também, né? Um professor muito respeitado, que teve esse livro, né? Como eu contei, né? E foi relançado esse livro, ele tem uma obra completa também, que tem esse sonho que eu li, esse sonho, esse verso que eu li, Eis a tarefa, né? Arar o sol abre esse livro dele, né? E pegando esse gancho, né, de você dizer essa aridez, né? A aridez né, esse solo, ou da nossa própria linguagem, né? De podermos também criar esse novo laço com a terra, né?
E eu acho que também isso tem relação, né? Eu acho que isso que a Eliane nos trouxe, né? Assim, disso, uma outra relação com o sonho, né? Os povos indígenas têm uma outra relação, né? Muito, um pouco como a Joana trouxe nesse sentido de visualizar um pouco o futuro, né? De realmente ter mais. Nós não temos acesso às decisões, mas temos muitas obras dizendo disso, né? Hoje, muitos... tem A Queda do Céu, que é um livro muito importante disso, né? Que traz muitos relatos nessa nova forma não, né? Primária forma, né? De versões. Nova forma nossa, né? De falar deles. E que faz essa relação muito forte, né, com a terra, com todas as, né, acho que com todos os elementos da floresta, né, e vê muito com uma visualização desse futuro, o que pode ser, o que não, né, mostra, o sonho revela muita coisa, né, para eles. Então, eu agradeço a sua fala para nos lembrar disso. Muito obrigada. Antes de passar para a Priscila, só queria... desculpa, André. Só queria falar uma questão que o Paulo trouxe, que eu achei legal, esse detalhe, que não é detalhe, né, de procurar uma amiga para falar e não a pessoa está ocupada. Eu acho que é sensacional esse detalhe, que é a questão da coletivização, né, que os sonhos... tem um efeito ouvir esses sonhos, e a gente começa a lembrar dos nossos próprios sonhos, e isso já mostra que tem uma transmissão, né, tem uma coletivização. E o Paulo Endo, que é um dos participantes do Inventário do Sonho, ele fala, né, que ele busca usar os sonhos como testemunhos, porque se a gente fosse usar num julgamento, por exemplo, de um tempo, os sonhos não entrariam como um testemunho, mas eles são testemunhos de um tempo, né? Acho que tem uma coisa muito interessante aí, como é que a gente vai provar que os sonhos também provam juridicamente o que a gente vive. Isso eu acho que é um trabalho para o inventário bem importante de fazer, para o museu também. E a coletivização reumaniza, né? Busca esse movimento de coletivo de novo e de despatologizar individualmente uma pessoa, porque estamos todos doentes, né? Quem está são hoje está muito doente. E quem está doente está muito normal. Eu acho que as coisas estão muito invertidas e a coletivização é uma grande saída. Enfim, só ideias que ocorreram. Só para complementar isso, reforçando o que a Maíra falou, né? Acho que uma das obras que nos inspira muito foi o trabalho, né, da jornalista Charlotte Berat, com sonhos, quase que ela recolheu mais de 300 sonhos durante 1933, 1939, se não me engano, na Alemanha, né? E uma das ideias dela era justamente usar o sonho como um testemunho, né, dos sofrimentos, inclusive poder incluir eles no possível julgamento que o Estado viesse a sofrer, né, o Estado nazista viesse a sofrer. E eu acho que um pouco esse trabalho nos inspirou, né, de poder também marcar esse sertão que tu traz, né, como essa aridez que vem sendo provocada na gente, né, por todas essas políticas. Me lembrou muito a frase, o sertão está em toda parte, né, do Guimarães Rosa. E eu não sei quantos sonhos, a gente poderia fazer essa pesquisa também, né, falam sobre sertão, ou falam sobre essa aridez, mas muitos sonhos, né, trazem imagens de tsunami, imagens de inundações, isso é muito recorrente, alagamentos e afogamentos, né, queimadas. Eu acho que são todas essas imagens que vão nos colocando, queimadas, né, a gente está vivendo épocas de grandes queimadas em todos os sentidos, né, queimadas de floresta, queimadas de museus. Estamos aqui, inclusive, numa semana, né, sobre os museus. E um pouco por aí. Agradecer também a comentários do Paulo, e acho que a Priscila teria mais
uma fala, certo? A Isso. Priscila Machado. Fica à vontade, Priscila. Obrigada. Primeiro agradecer, né, segundo evento, acredito que seja o segundo evento do museu e novamente bem emocionada, assim, as falas de vocês tocam e essa composição com o grupo do Inventário dos Sonhos, acho que não poderia ser mais oportuna, né? Muito a destacar, mas também não quero me alongar, até pela hora. Estava aqui lembrando dos sonhos, logo que a pandemia aconteceu, dos meus sonhos, não exatamente de nenhum sonho específico, mas de uma sensação do despertar, né? Muito parecida quando a gente perde alguém que puxa, morreu mesmo, né? Se foi mesmo. E eu lembro de ter o impacto de, sim, é uma pandemia, sim, está acontecendo isso, e foi parecido também na época das eleições de 2018, enfim. O que é isso? É o trabalho do luto, e os sonhos um pouco vão sendo um refúgio / elaboração, né? Que a gente vai tecendo inconscientemente. E aí eu achei queria só destacar do trabalho da Joana, que eu gostei bastante, assim, duas coisas que foi um momento que eu achei bem precioso de um certo equívoco na hora de falar entre realmente e normalmente, que acho que tem a ver com algo que a Maíra também recém falou, né, sobre o que é estar normal num contexto desses. Então, aí o sonho é muito um refúgio mesmo, onde muitas vezes a gente está mais desperto enquanto está sonhando. Os pesos e as medidas, as contas, fazem até mais sentido, talvez, em certos estados oníricos do que numa realidade distópica como a nossa. E aí uma pergunta que a Joana traz, que agora eu não lembro bem, acho que eu vou cometer talvez um equívoco aqui também, se é quem está desperto ou quem está dormindo. Me tocou bastante essa pergunta, assim. E por fim, acho que os questionamentos sobre o marcador raça talvez seja um trabalho para seguir pensando, né? É isso, gente. Obrigada, estava muito bom o evento. Obrigada, Priscila, pela tua escuta atenta e companhia. Na hora do lapso ali, né? Acho que algo se desequilibra ali entre ficção e realidade também, né? Realmente, geralmente, normalmente, né? Isso que fica tão balançado, né? Especialmente nesse tempo de pandemia e desse tempo político também que a gente vive, né? Acho que uma coisa interessante, assim, é que esse inventário, ele não tem direções únicas, né? E à medida que os sonhos forem disponibilizados, eles vão estar acessíveis para diversas formas de pesquisa, de estudo, de elaborações também, né? A partir desse material. Então, pensando, né, nesse marcador de raça, que não é algo que, né, tá a priori colocado, mas que, assim como outras questões também, sobre os indígenas, me recordo de um sonho, não de um indígena, mas de alguém que sonha com como estão as pessoas na Amazônia, e sonha com um avião levando alimentos, né, e essa pessoa ajudando. Então, enfim, é interessante poder ver também como está colocado, como aparece, né, nesses diversos sonhos, essas questões que são caras, né, atualmente, assim.
Bom, pessoal, gostaria de continuar conversando com vocês pelo resto do dia, porque eu acho que assunto nós temos e vontade nós temos, mas infelizmente nós já estamos chegando a quase 2 horas. E esse nosso segundo evento do museu, e agora em parceria com o Inventário de Sonhos, certamente outros virão, fiquem de olho. Eu acredito que tanto o museu quanto o Inventário de Sonhos, juntos ou separados, a gente vai continuar conversando. E, enfim, cabe a mim esse papel de finalização do evento. Eu gostaria, então, de agradecer pela presença de todos e todas, num domingo de manhã, que era o nosso grande medo, que nós não tivéssemos parcerias para esse domingo de manhã, mas nós tivemos, então, muito obrigada. Gostaria de agradecer também a todas e todos da comissão do museu, que estão sempre com a gente, que fazem parte, que constroem esse grande projeto, a equipe de Inventário de Sonhos por ter aceitado o nosso convite para discutir esse tema, e que nos procurou para compor essa coleção dentro do museu, então nós somos sempre muito gratas e gratos. Gostaria de agradecer à comissão de eventos do Instituto Apoa pela parceria na organização, por todo o Instituto Apoa, por acreditar nesse projeto, né, e manter. Enfim, a Lourdes e a Lisandra, que estão dando nosso suporte técnico aqui. Enfim, são muitos agradecimentos. Deixa eu até ler aqui para ver se eu lembrei de todos, acho que sim. E fica convite para que vocês entrem em todos os links que nós compartilhamos, seja do inventário, seja do museu, das publicações. E é isso. Agradeço. Alguém quer fazer mais alguma fala de fechamento? Se não, agradeço novamente e até a próxima. Possamos sonhar. Eu quero só dizer uma coisa, agradecer de novo vocês, né, do museu, agradecer a todo mundo que veio nos escutar e trocar com a gente, dizer que sim, obrigada aí quem lembrou da questão dos marcadores, são importantes coisas para o futuro, para a gente poder pensar daqui da minha branquitude, foi uma coisa que não me atravessou imediatamente, mas é algo que passou e vamos tentar nos próximos recuperar aí. E obrigada a todo mundo, a polissemia se fez presente aqui, como no sonho, né? E a polissemia das imagens e das palavras. Então, agradeço mais uma vez e até as próximas. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Proponho palmas. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todas. Bom domingo, pessoal. Até a próxima. Bom resto de... Bom domingo.